Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos lá para mais uma live. Bom, eu começo essa live com uma pergunta, né? Você já começou a fazer alguma dieta e depois desistiu? Né? Você tem dificuldades aí para manter a sua dieta no final de semana? Né? Você quer emagrecer, mas às vezes não consegue? Né? Então, essa live nós vamos estar falando aqui um pouquinho sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou a Virgínia, Madureira, sou nutricionista, especialista em emagrecimento, e eu ajudo mulheres a emagrecer sem passar fome. E hoje eu vou te falar, nessa live, nós vamos conversar um pouquinho sobre como manter a constância e não procrastinar aí no emagrecimento. Né? E para ajudar aí você, né, a atingir seu peso desejado de uma forma saudável, né, e também definitiva e sem passar fome. Né? E por que eu escolhi esse tema aí da procrastinação, da constância, né, no emagrecimento? Porque eu vejo que vocês, né, que as mulheres que me procuram, têm muita dificuldade para emagrecer exatamente pela falta de constância. Né? Hoje eu não tenho essa dificuldade. Mas um dia eu já tive, sim, eu tive muita dificuldade de manter o foco, de manter a constância. E eu quero dizer para vocês aí que ninguém nasce sendo uma pessoa constante. Assim como eu não nasci, eu tive que aprender. Então, eu aprendi, né? Eu tive que aprender a dominar as minhas ações, né? Assim como eu vou te ensinar hoje, assim como eu vou falar sobre isso hoje, né? E quais são as características, né, de uma pessoa inconstante, né? As pessoas inconstantes, elas tendem a mudar de opinião, né, e de ideia muito rápido, né? Elas são instáveis, são vulneráveis, têm muita dificuldade para dizer não para as coisas, para as pessoas, né? Normalmente, são pessoas que falam que vão começar uma dieta na segunda-feira, né? Prometem para si mesmas que vão fazer tudo direitinho e depois desistem, né? Com menos aí de 3 dias, né? Sem contar aquelas que prometem que vão começar na segunda-feira e nunca começam, né? Então, são pessoas que buscam recompensas imediatas, né? O famoso aí imediatismo, né? Querem emagrecer em 3 dias, né? Pessoas que têm dificuldade para renunciar a um doce, por exemplo, né? Que não conseguem dizer não para comida, né? Sabem que precisam emagrecer, querem emagrecer, mas na hora de colocar em prática, desistem nos primeiros obstáculos, porque não há uma mudança de peso sem que haja uma mudança de comportamento. A mudança, para ela ser eficiente mesmo, ela tem que vir, ó, daqui para aqui. Então, primeiro a gente tem que mudar aqui, para depois ter o resultado aqui, né? Aprender, então, a ter essa constância, né? É um processo consciente de mudança de pensamento, né? De mudanças de comportamentos. Né? E é incrível como que a constância ela tem impacto direto nos nossos resultados. Né? Tem alguém que fala, né? Não sei, não vou lembrar aqui agora o nome da pessoa, mas ele tem uma frase que ele fala assim: não é que as pessoas não têm sucesso, é que as pessoas desistem antes. Né? Então, e isso de uma forma geral, mas cabe perfeitamente aqui no emagrecimento. Então, não é que você não consegue ter sucesso no seu emagrecimento, é que você não faz de forma consistente aquilo que precisa ser feito, né? Então, aprender a ter essa constância é um processo consciente mesmo, né? De mudança de pensamento, de mudança aí de comportamento, né? E é incrível como que a constância, né? Igual eu falei, tem esse impacto direto aí no seu resultado. E antes de eu te falar aqui o que eu fiz para eu ter essa constância nos meus resultados, né, de emagrecimento, né, como que você também pode ter, né, eu vou te falar o que nos faz ser uma pessoa inconstante, né, primeiro. Porque pessoas inconstantes, né, são pessoas que começam, mas que nunca terminam, né, estão sempre começando, mas que nunca terminam. Porque não basta você saber apenas como ter constância, né? Você também precisa ter consciência do que faz você não concluir aquilo que você começou,
né? Do que faz você desistir aí no meio do caminho. Você precisa ter essa consciência aqui, né? Dos seus obstáculos e do que te impede, do que te faz desistir aí no meio do caminho. E o primeiro motivo pelo qual as pessoas tornam-se inconstantes, não tem tanta constância assim, né, nas suas atitudes, é querer ser uma pessoa imediatista, né? Tudo que quer tem que ser na hora, né? Querer na hora, tem que ser agora, tem que ser hoje, né? Se alguém te falar aí que existe um chá milagroso que emagrece aí 10 quilos sei lá, 10 dias, você fica assim meio desconfiado, mas você vai lá na expectativa de emagrecer assim rapidamente, né? E esquece que você engordou, que você não engordou assim da noite para o dia, né? Então, esse imediatismo de querer os resultados para ontem, né? Isso é uma das coisas que é um dos obstáculos aí que te atrapalham no processo de emagrecimento. E aí, na maioria das vezes, você começa a querer pular fases, né? Você não quer passar por todo o processo do emagrecimento. Você não quer percorrer o caminho, você quer pular etapas para chegar mais rápido, para ter esse imediatismo, esse resultado mais rápido, né? E quem é que gosta de passar por todo o processo, de passar realmente pelo caminho? Ninguém, né? Ninguém gosta, né? Mas, então, por que algumas mulheres, né? Por que algumas mulheres, algumas pessoas, elas conseguem emagrecer e outras não? Deixa eu beber uma água. Quando você faz uma dieta, né, ou você quer emagrecer, você está no processo de emagrecimento, né? Querendo ou não, você está naquele processo ali de emagrecimento. E todo mundo que está querendo emagrecer também está passando por esse processo aí de emagrecimento. Por que o emagrecimento é um processo? É um processo porque são fases que nós precisamos enfrentar. Não é uma coisa isolada, são fases dentro do processo de emagrecimento. Existem várias fases que precisam ser respeitadas, né? Exatamente para que ocorra esse resultado a longo prazo. E quando você tem conhecimento desse caminho que você vai percorrer, das fases, das estratégias a serem utilizadas, né? Quando você tem esse conhecimento, aí a aderência ela é muito maior, porque você sabe exatamente o caminho que você vai percorrer. Dentro lá do meu método, né, Descomplicando o Emagrecimento, eu ensino cada uma dessas fases com mais profundidade. Porque para você chegar no peso que você está hoje, não foi de um dia para o outro, né? Teve um longo período, teve um processo aí também. Então, por que querer emagrecer em uma semana, em 2 semanas, em 10 dias? Não é mesmo? Se uma pessoa, né, ser uma pessoa imediatista, na maioria das vezes ela atrapalha, porque ela gera uma ansiedade, ela gera desgaste, gera frustração aí nesse processo de emagrecimento, porque não existe um emagrecimento definitivo em uma semana. É um processo, é uma construção. Você vai precisar passar por etapas, né, que vão além do emagrecimento. Por exemplo, se manter magra, né, sem sofrer o efeito sanfona, isso também faz parte do processo, né, do emagrecimento. Então, por que emagrecer? Porque, assim, emagrecer todo mundo consegue. Emagrecer não é difícil. Emagrecer aqui, eu tenho certeza que todas vocês que estão aqui já passaram por esse processo e já conseguiram emagrecer em alguma fase da vida de vocês. Porque emagrecer, todo mundo consegue. O negócio é saber aplicar de forma consistente o que você aprendeu para emagrecer. É você saber aplicar de forma consistente para sempre. É você saber aplicar isso para sempre. Então, definitivamente, não pense a curto prazo. Não pense de hoje para 2 semanas. Não queira esse resultado de hoje para 2 semanas, né? Não queira resultados rápidos para agora, para ontem. A gente tem que pensar no longo prazo, naquilo que eu consigo fazer a longo prazo. Porque se você for parar para pensar numa dieta radical, vou fazer uma dieta radical para perder peso rápido, mas você vai conseguir fazer essa dieta radical para sempre? Se a resposta for não, eu não consigo fazer essa dieta para sempre, então não faça. Porque quando você voltar para os seus hábitos antigos, o peso volta junto. Então, o resultado ele vem de acordo com a sua constância, daquilo que você faz consistentemente, né? Então, quando você estiver aí, por exemplo, numa situação aí de descontrole com um alimento, né, por exemplo, pense bem, se você vai comer
para satisfazer a sua vontade ali momentânea e imediata, né, que é aquele prazer imediato, ou se você vai lidar com a situação da melhor maneira possível, tentando se controlar, né, porque você tem o poder de tomada de decisão. E hoje, quando eu abri a minha caixinha de perguntas, teve uma pessoa que me perguntou assim, como é que foi a pergunta dela? Como que eu faço para não ter vontade de doces? Né? E aí eu respondi, eu não sei, porque eu também tenho vontade de doces, né? E às vezes, só que eu sou adulta e eu sei que nem tudo que eu tenho vontade eu posso fazer. Eu respondi assim, nem tudo que eu tenho vontade eu posso fazer. E às vezes eu tenho vontade de esbofetar algumas pessoas que tiram a gente do controle. Mas não é porque eu estou com vontade de ir lá esbofetar a pessoa que eu vou esbofetar. Então, da mesma coisa é com o doce, né? Não é porque você está com vontade que você vai lá e faz. Então, tudo, esse imediatismo, né, tudo isso, você é que tem que aprender a estar no controle e não deixar que os alimentos controlem você. Né? O segundo motivo pelo qual as pessoas tornam-se inconsistentes, né, no processo de emagrecimento é você não ter consciência em que fase que você está no processo aí de emagrecimento, né? Enviou uma solicitação. Tô fazendo, é porque eu tô olhando aqui no Instagram, aqui no perdi aqui. Cláudia enviou uma solicitação para participar, mas hoje a live é só eu. Depois a gente marca uma live aí. Então, o segundo motivo, né, pelo qual a pessoa torna-se inconstante no processo de emagrecimento, como eu falei, é você não ter essa consciência da fase que você está no processo de emagrecimento. Né? Porque existem várias fases no processo, como eu falei, o emagrecimento ele é um processo, né? É uma caminhada, e existem várias fases. E às vezes é preciso você ter consciência de qual é a fase que você está agora. Né? Porque tem a fase de manutenção de peso, a fase de ganho de massa muscular, a fase propriamente do emagrecimento, e cada fase é uma estratégia diferente. Né? E essas fases, elas vão determinar o tipo de alimentação que você vai ter. Então, às vezes, você está na fase do emagrecimento, mas está com uma estratégia para manutenção de peso e não sabe por que está aí no platô. Né? Então, são fases diferentes e você tem que ter a consciência da fase que você está e o que é que você precisa comer, né? Nessa fase que você está, qual é a alimentação mais adequada para essa fase que você se encontra no processo de emagrecimento. Né? Porque se você está na fase do emagrecimento, você vai precisar renunciar a determinados alimentos. Né? Você vai, aliás, na fase do emagrecimento, você vai ter que dizer mais não do que sim. Já que você está no emagrecimento, né, que é diferente de quem está na fase de manutenção de peso, né? Você já ouviu alguém aí dizendo que prefere ser gordo, né, que prefere ficar gordinho aí, do que parar de comer o que mais gosta, né? Às vezes eu escuto isso, né? Não sei vocês, mas às vezes eu escuto, não, se for para me emagrecer e deixar de comer isso, eu prefiro continuar gordinho, né? Já ouviu também alguém dizer assim, porque só existe a vida, só existe uma vida, né? Então eu tenho que aproveitar ela de toda forma e eu vou continuar comendo o que eu quero, né? Ou nunca vou deixar de comer um bolo para emagrecer porque eu sou livre para comer o que eu quiser, né? Então assim são pensamentos, né, que nos tiram do foco, né? E liberdade para mim é você ter o poder de falar sim e também de falar não quando você quiser. Então, aprender a dizer sim e a dizer não é extremamente importante. Né? Porque liberdade é você estar no controle da tomada de decisão aí da sua vida, inclusive na alimentação. É dizer não para o açúcar se você precisa emagrecer. É ter consciência de que você precisa ter disciplina para alcançar aí os seus objetivos por um determinado tempo, né? E é só com disciplina que você tem constância no emagrecimento. A disciplina, ela é fundamental no processo aí de emagrecimento, né? E para mim, a disciplina é tudo aquilo que você se propõe a executar independente das circunstâncias. Né? Então, se você quer emagrecer, você precisa ter disciplina. E para você ter disciplina, você precisa saber o que você vai comer. Você precisa saber como comer. Você precisa saber do que você precisa abrir mão ou não.
Você precisa ter essa consciência do caminho que você vai percorrer. Você precisa saber, ter essa consciência de que você tem a sua liberdade, sim, para você sair, fazer suas exceções, mas que você precisa voltar imediatamente. Então, você precisa ter essa consciência. Quando você tiver esse conhecimento, né, alinhado com a sua meta de emagrecer, aí sim você começa a colocar em prática. Né? Então, se você decidiu aí que vai fazer uma caminhada de 15 minutos todos os dias, né, você vai fazer uma caminhada de 15 minutos todos os dias, independente do tempo, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa. É fazer todos os dias sem desculpas, né? Isso é constância, né? Aqui dei só um exemplo, mas isso é constância, né? E eu sei que para quem não tem constância e nem disciplina, a primeira vez vai ser desafiador, né? Vão aparecer as dificuldades, mas pode acreditar que você vai conseguir, né? Porque eu consegui, né? Eu emagreci quando eu decidi emagrecer, né? E para isso eu precisei eu precisei aprender a ter constância e ter disciplina, né? Eu falo que são 3 passos, né? Para ter constância e para ter disciplinas, foram os 3 passos que eu passei e que eu vou passar aqui para vocês. O primeiro passo para ter essa constância, ter essa disciplina no processo de emagrecer, foi quando eu parei de satisfazer as minhas vontades momentâneas, né? E comecei a pensar a longo prazo. Né? Porque eu tive esse estalo, né, de que eu queria emagrecer definitivamente, né, e sem voltar a engordar ou sofrer com o efeito sanfona. Então, eu decidi ter um resultado a longo prazo, e não aquele resultado imediato. Né? O segundo passo que eu dei foi definir metas e prazos que eu pudesse alcançar. Né? Metas e prazos específicos e mensuráveis. Né? Naquela época, eu estipulei para mim uma meta de 2 quilos por mês. Foi a meta que eu achei que eu conseguiria seguir, né, que era uma coisa alcançável para mim. Eu defini a minha meta. Ao invés de ficar focada que eu tinha que perder 15 quilos, porque o tempo todo eu falava, eu preciso perder 15 quilos, eu preciso perder 15 quilos. Mas eu não tinha meta, eu não tinha prazo, né? E eu vinha fazendo isso há muitos anos. Preciso emagrecer 15 quilos, emagrecia ali 2, 3 quilos no mês, depois engordava 4, mas eu não tinha essa meta a longo prazo. A cada mês eu preciso emagrecer 2 quilos. A partir do momento que eu estabeleci essa meta, que eu coloquei esse prazo de uma forma mensurável, que eu conseguia ali medir e acompanhar, aí foi mais fácil. Aí eu tive essa consistência aí nos meus resultados e realmente eu consegui emagrecer 2 quilos. Teve mês que eu emagreci até mais. Né? E o terceiro passo e o último passo mesmo para eu ter essa consciência e essa constância nos meus resultados foi quando eu adquiri o conhecimento. Porque eu já falei de outras vezes e vou tornar a repetir aqui, a raiz da obesidade, ela está aqui. A raiz da obesidade está aqui. E a mudança, ela tem que vir daqui para aqui. Porque é aqui que comanda tudo. E quando a gente entende e consegue passar a mensagem para cá, aí os resultados aqui se tornam mais fáceis. Então, quando a gente entende aqui os motivos, a causa, e entende o tratamento da obesidade, aí a aderência ela é muito maior do que simplesmente você ir numa consulta e sair de lá carregando um papel de dieta na mão. Porque o conhecimento, ele é libertador. E quando você adquire ele não sai mais de você. Tem uma pessoa também que sempre fala assim, quando você vê, né, quando você entende, quando você vê, você não desvê mais. Né? E a partir do momento que você não desvê mais, você consegue continuar no caminho. Então, o conhecimento, eu diria que ele é a peça-chave no tratamento da obesidade. Né? Então, se você conseguir colocar esses 3 passos, né, que eu falei, fica mais fácil, né, de você conseguir aí a constância e a disciplina, e principalmente alcançar de uma forma mais fácil aí os seus objetivos, seja no emagrecimento ou seja em qualquer outra situação aí da sua vida, né? Quem aí assistiu a minha aula que eu dei semana passada sobre o mapa do emagrecimento, né? Ela vai sair no ar aí amanhã, quem ainda não assistiu pode ir lá, que ainda dá tempo de assistir, e é uma excelente oportunidade onde eu expliquei realmente tudo o que acontece no nosso organismo para
para que haja o emagrecimento, né? Eu expliquei o que impede o emagrecimento e o que você pode fazer para ter esse emagrecimento. Então, é uma das maneiras aí de você adquirir esse conhecimento, caso você não tenha assistido. Porque o conhecimento, como eu falei, ele é a chave de todo o processo do emagrecimento. Né? Lembra, não sei se vocês que estão aí me escutando, também já me escutaram em outras lives, mas lembra, né, de outras lives aí que eu falei, que eu te contei um pouco, né, que eu contei para vocês aí um pouco da minha história, que eu estive, né, acima do peso durante toda a minha adolescência, né, eu cheguei a pesar, hoje dá um pouco mais de 15 quilos, mas eu consegui emagrecer na época, né, que eu entrei para a faculdade de nutrição, 15 quilos, né, mais ou menos aí 15 quilos. E que eu não escolhi fazer nutrição, né, foi a nutrição que me escolheu pela situação que eu vinha passando durante toda a minha adolescência. Então, naquela época, eu tinha duas opções, né, quando eu decidi que eu realmente, quando eu cheguei ali próximo ali dos meus 18 anos, eu tinha duas opções. Ou eu parava de tentar emagrecer, porque eu já tinha tentado emagrecer diversas e diversas vezes, né, e eu já estava realmente esgotada, ou eu parava, né, de tentar emagrecer, ou eu buscava conhecimento. E foi por isso que eu escolhi, por isso que eu falo que a nutrição me escolheu, e eu fui fazer, então, nutrição, né, a faculdade de nutrição. Eu fiquei com a segunda opção, que é buscar o conhecimento. Então, eu me inscrevi, fiz vestibular de nutrição, né, para que eu pudesse aprender mesmo sobre alimentação, para que eu pudesse aprender por que a gente engorda e o que a gente precisa fazer para emagrecer. Para eu entender o que comer, como comer, né, e o que tinha por trás aí dessas estratégias de emagrecimento. E foi só assim que eu consegui. Eu lutei com esses 15 quilos por mais ou menos aí uns 8 anos, né? Que foi quando eu realmente entrei na pré-adolescência, bum, fiz um boom e engordei de uma vez. E fiquei toda a minha adolescência aí com esses 15 quilos. Eu sou uma pessoa baixa, né? Talvez aqui não dê para ver, mas eu tenho 1,56m, 57. Então, assim, 15 quilos faz muita diferença para quem é baixinha. Né? E foi somente quando eu consegui ter conhecimento, porque dieta eu fiz muitas, papel na mão eu tive vários, mas eu não conseguia, né? Mas quando eu comecei a entender todo o processo, tive esse conhecimento, foi aí que teve o resultado, porque foi aí que eu consegui aderência, né, ao tratamento. E naquela época, né, no primeiro ano de faculdade, eu realmente estudei, eu me aprofundei, eu estudei muito, né? Mas o meu emagrecimento, ele foi sofrido. Porque o conhecimento que eu tenho hoje é muito diferente do conhecimento de mais de 20 anos atrás, quando eu me formei. Né? Eu me lembro perfeitamente que eu emagreci com as dietas tradicionais, com as dietas restritivas, eu sentia fome, né? Mas eu tinha essa aderência ao tratamento, mesmo sentindo fome, exatamente porque eu tinha aí esse conhecimento. Né? E foi assim, né, que eu fui conseguindo emagrecer. Mas que é bem diferente de hoje, né? Não é igual hoje. Como eu ensino para as minhas alunas lá dentro do meu método, Descomplicando o Emagrecimento, é muito diferente, porque emagrecer não precisa ser sofrido, né? Não precisa, principalmente, passar fome, né? Hoje, a ciência já demonstra para a gente que existem os alimentos certos, né, para o emagrecimento, que você pode comer até você realmente se sentir satisfeita e que isso não vai atrapalhar o seu emagrecimento. Mas antes eu não tinha esse conhecimento que hoje eu tenho, né? Eu também não tinha ninguém para me falar isso. Naquela época ainda não era tão... A ciência ainda estava parada, né? Ela deu esse avanço aí no processo de emagrecimento nesses últimos 10 anos agora. Então, quando eu ainda estava na faculdade, o método tradicional, ele ainda era muito, muito forte, né? Tanto que hoje ainda muitos profissionais trabalham com ele. Né, porque não se especializaram depois, né, não buscaram, porque, como eu falei, foi de uns 10 anos para cá que a ciência vem demonstrando novos estudos, né, novas pesquisas, né, e novos estudos aí no avanço aí da obesidade, né. Então, hoje eu sei que para emagrecer não precisa contar calorias, né, dieta hipocalórica, ela não é eficiente para quem quer emagrecer. Né? E eu só consegui emagrecer por causa da minha constância e da minha disciplina na época. Porque é difícil você emagrecer com dieta restritiva, é muito difícil. E eu só consegui exatamente porque naquela época eu aprendi a ter constância e a ter disciplina. Né? E hoje, como eu falei, a ciência ela demonstra já que existe um jeito certo de você comer para emagrecer.
sem passar fome, né? E tudo que eu ensino é baseado em ciência, né? São estratégias alimentares que eu ensino, que é um passo a passo do que a ciência já provou e comprovou no processo de emagrecimento, para que você emagreça de forma eficiente, né? O que também não quer dizer que todo mundo vai conseguir emagrecer, né? Não é isso, né? Só vai conseguir emagrecer quem realmente quiser e quem estiver disposto a mudar. Porque, como eu falei, não existe mudança de peso sem mudança de comportamento. Então, se você quer, se você realmente quer, está disposta a mudar os seus pensamentos, né? A mudar o seu comportamento, aí você emagrece. Não tem como não emagrecer. Mas para isso, você precisa ter consistência, disciplina e estar disposta a mudar o seu comportamento, né? Não tem como ter resultados diferentes se você continua a fazer as mesmas coisas que você fazia antes, né? Você só vai colher algo diferente se você mudar a estratégia e começar a fazer algo diferente, né? Não tem como ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas que você sempre fez, né? Vocês conseguem realmente entender aí a importância de ter constância no tratamento, né, da perda de peso, da obesidade? Conseguem entender isso? Né? E que ela está diretamente ligada aí à disciplina, né? Então, para você ter essa constância, disciplina, né? Para você ter essa constância e disciplina, a minha dica é: busquem conhecimento. Aonde for, aonde der, mas busquem conhecimento. Seja através de livros, através de cursos, ou através aí de alguém que já passou pelo processo de emagrecimento, que conhece as dores, né, dessa caminhada, e que pode ser também aí a sua facilitadora aí no processo. Porque é muito mais fácil emagrecer quando você já sabe o que comer, né? E principalmente quando você já sabe o que não comer e por que não comer. O porquê, ele é fundamental e é ele que vai te dar a consistência, a aderência, quando você entende o porquê não comer. Quando você entende o que acontece aí, ó, dentro de você, dentro do seu corpo. Né? Quando você tem alguém que te indica o caminho certo, né? Que te explica de uma forma que você consiga entender o que realmente está acontecendo aí dentro de você. E assim, né, fica mais fácil de você ter assertividade, de não ficar perdida aí com tantas informações desencontradas, né? Algumas que a gente sabe que são informações verídicas, mas outras que a gente não sabe, né? Não tem essa consciência aí, né? Então, é possível emagrecer sozinha? Sim, é possível sim. É um pouco mais difícil, é mais demorado, mas é possível, né? Você já ouviu falar aí também naquela frase que tempo é dinheiro? Para mim, tempo não é dinheiro, tempo para mim é vida, né? Então, só para a gente concluir aqui essa live de hoje, eu vou concluir com a seguinte frase: ter constância e disciplina é extremamente importante no processo de emagrecimento. Mas o conhecimento, ele é decisivo para você emagrecer. Ele é decisivo para vocês emagrecerem. Necessário e decisivo. Tá certo? Então é isso, a nossa live de hoje, minha dica de hoje. E eu quero ver aqui se tem alguém fazendo perguntas. Quem tiver alguma pergunta pode me falar, vou olhar aqui de noite. Eu estou assistindo de Barreiras da Bahia, a Cristiane, eu estou no programa. Ah, que legal, Cristiane, bem-vinda ao programa. Você está no método emagrecer, do meu método? Eu acho que eu já até conversei com você, né, Cristiane? Muito bem-vinda, é isso aí, adquirindo conhecimento, né? Boa noite, sou do Espírito Santo. Boa noite, Elisa, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui no Instagram. Como é que eu faço para me ver aqui? Aqui eu acho que eu não vou conseguir ver se teve alguma pergunta aqui no Instagram. Deixa eu ver aqui. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem perguntar mais alguma outra coisa, estou aqui para responder as perguntas de vocês. Não estou conseguindo ver aqui se teve alguma pergunta, mas acho que não, né? Só o pessoal dando tchau. Você, Lidiane, um beijo para você, Lidiane Patrício. Obrigada, minha linda.
E é isso aí, vamos firme, né? Conhecimento é tudo. Por isso que eu tô lá sempre no Instagram, também faço com repost aí para o Facebook, né? Para vocês aí nos stories, sempre dando alguma dica ou passando algum conhecimento, porque o conhecimento realmente ele é libertador, né? E é só através do conhecimento que a gente consegue mudar aí, né? Consegue mudar aí a nossa visão aí do emagrecimento, do processo de emagrecimento. Cecília, beijo aí, Cecília, de Nova Soure, Bahia. Pode comer requeijão? Tudo é questão de quantidade, né? Pode comer sim, pode comer requeijão sim, mas tem que ter esse equilíbrio, né? Você tem que saber equilibrar. Mas o requeijão, acredita aí que ninguém vai comer um pote de requeijão de uma vez, né? Então dá para comer o requeijão sim, com certeza. Eu sempre uso requeijão nas minhas receitas, às vezes para fazer um molho de requeijão com um pouquinho de creme de leite, colocar numa carne, né? Para passar num bolinho low carb, para passar em alguma coisa assim. Sempre uso requeijão sim, tá bom? Estou assistindo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um beijo, Andréia. Ô, terra boa, o contrário daqui. Aqui tá um calor de lascar. Ô, terra quente esse Tocantins. Aí no Rio Grande do Sul já é mais frio, né? Perdi a live, mas a live vai ficar gravada, Leonice. Vai ficar gravada, já vou encerrar ela aqui, já vou deixar ela gravada no feed, tá bom? Depois você assiste aí. Tá bom, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês. Vou fazer lives agora todas as terças e todas as quintas, tá bom? Para tirar aí as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida também pode me mandar pelo direct, que eu já... As dúvidas de vocês é através delas que eu programo as minhas lives, tá bom? Então, quando eu deixo a minha caixinha de pergunta aberta aí no Instagram, é exatamente para isso, para eu saber quais são as maiores dificuldades para eu tentar falar aqui nas lives, tá certo? Só mais uma pergunta aqui. Boa noite. Só Contagem. Sou de Contagem, Minas Gerais. Obrigada, adorei sua explicação. Um beijo para Minas Gerais, minha terra natal, que eu amo. Eu sou de BH. Tem 20 anos que eu estou aqui no Tocantins, mas eu estou voltando aí para BH. Sou de BH e estou voltando ano que vem. Um beijo aí para vocês. Um beijo, Alessandra. Assisti um pouco da primeira live, quando fui ver o restante já tinha saído do ar, ainda bem que ficou disponibilizada novamente, valeu. Falou, Andréia, você está falando da mapa do emagrecimento, né? Sim, o mapa do emagrecimento não foi nenhuma live, foi uma imersão mesmo, onde eu passei o passo a passo do processo de emagrecimento, né? E ele vai ficar disponível até amanhã, para quem se inscreveu. Então, é aquelas aulas, né, que a gente faz para as pessoas que se inscrevem. Então, acredito que seja isso aí que você esteja falando e vai ficar disponível, sim, até amanhã. Aliás, até quinta. Desculpa, até quinta. Vai ficar disponível essa aula até quinta, que é quando completa uma semana. Estou assistindo de Rodô do Maranhão. Maranhão, beijo aí para o Maranhão. Não conheço o Maranhão, tenho muita vontade aí de conhecer. Ainda vou conhecer aí essa terra aí do Maranhão. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência de vocês e pela participação, pelas perguntas. E até quinta-feira. Quinta-feira eu estou aqui de novo, 8 horas. Ainda não defini do que eu vou falar. Vou ver lá na minha caixinha de perguntas de hoje e de amanhã, para ver qual é o assunto aí que está gerando mais dificuldades, tá bom? Sou de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Não conheço São Leopoldo, conheço só Gramado e a capital aí do Rio Grande do Sul, mas adorei. Ô, terra boa, bonita, gente educada. Um beijo aí, Juraci. Pessoal, boa noite. Até quinta. Muito obrigada aí pela audiência de vocês. Isso aí, Andréia.